Realmente a música. Então vamos lá. Mais uma porção, mais um estudo da Torá. E chegamos à 38ª porção da Torá, a porção Cora. Quem sabe aí o que quer dizer Cora? Eu acho que a maioria não sabe, né? Mas deve ter lido aí na porção. Cora, a tradução mais correta é careca, literalmente. É alguém que não tem a parte de cima do cabelo, né? Ou a gente pode entender como descoberta, né? Aquele que tem a cabeça descoberta. Então ele não tem cobertura, ou seja, ele não tem uma reverência ao Criador, ao Eterno. Então, Korah tem essa peculiaridade. É isso que a gente vai ver nesse estudo de hoje. Na semana passada a gente observou o quê? Que o povo de Israel teve a ideia de enviar espias para a terra de Canaã. A gente viu que essa ideia foi originalmente dada por Moshe, né, a Moisés, pelos príncipes de Israel. E a gente vai ver esses príncipes novamente por aqui, os líderes de Israel, novamente em ação, dessa vez sendo capitaneados aí por Korah para se rebelarem contra Moshe. É nada mais natural do que isso. Por quê? O povo de Israel tinha Moshe como liderança, recebeu da boca de Moshe a notícia que o Eterno havia dito o quê? Que eles passariam agora 40 anos no deserto, não iriam mais entrar na terra prometida e não iriam mais adentrar na terra e que eles iriam morrer no deserto. Então o que esse povo fez? Eles simplesmente se insurgiram para arrumar outro líder para tomar outras decisões, imaginando eles que essas decisões eram do próprio homem Moshe e não do Eterno. Então eles imaginaram que isso era uma picuinha de Moshe, que era ele que estava fazendo aquilo ali com a intenção de prejudicar esses homens. Então eles começaram a se citar, e eu creio que por trás de tudo isso quem estava fazendo era Korah, que é o que a gente vai ver nessa porção. Coloquei como tema engolidos pela cobiça, e a gente vai notar alguns aspectos interessantes aí desse personagem, Korah. E ele literalmente é um compilado de comportamentos destrutivos, de tudo aquilo que um servo do Eterno não pode ter, né? Então, só um ser humano conseguiu reunir todos os aspectos ruins em um só momento. Ele incitou rebelião contra Moshe, isso é ingratidão, cobiça, ele é manipulador, né? E ele estava no meio do povo ali, só observando quem estava insatisfeito com a liderança de Moshe, com a administração de Moshe. E qual é a atitude dele? Em vez de querer ajudar, ele queria tomar o poder para si. Ele queria se insurgir e se tornar o líder acima de todos os que estavam ali. Então a gente vai notar esses aspectos importantes em suas ações. Eu listei aqui 7 aspectos que Korah fez nessa porção que a gente deve ter relevância, a gente deve mensurar. Primeiro, para justificar sua rebelião, ele dá descrédito ao Moshe, ele começa a falar mal de Moshe. A mesma coisa que Miriam havia feito, ou seja, ele olha o erro dos outros e ele continua fazendo, ele também tem esse mal, ele não consegue corrigir as suas ações através de erros que ele já observou, né? Ele viu Miriam, irmã de Moshe, Corá, né? É o primo de Moisés, e ele viu o que aconteceu com Miriam, que era irmã de Moisés, e falou mal dele. E agora ele vai, fala sem achar que haverá consequências. Segundo comportamento que a gente observa, segunda ação que Korah fez nessa porção, que merece destaque. Ele promete ao povo que todas as tribos também tinham direito a ser sacerdotes. O Eterno havia dito que havia separado só a tribo de Levi para ser sacerdote, para o sacerdócio. Porém, agora Korah diz não, que no meu mandato, ele é um bom político, né? No meu mandato, todos serão sacerdotes. Não é só um. Não existe ninguém santo. Todo mundo é santo. Foi o que eu já expliquei para vocês outras vezes. Vamos lá. Eu expliquei uma vez dando uma alegoria de um banco que resolve ter uma fila muito grande para ir para os caixas, para o atendimento, e tem 100 pessoas nesse atendimento. Então esse banco resolve selecionar
10 clientes que tem mais dinheiro ou que faz mais transações para colocar um tipo de sistema VIP. Ele vai colocar um caixa exclusivo para essas pessoas. Só que esse lado VIP tem menos pessoas do que o lado que é o comum. Então, esse é o lado santo, é separado dos outros. Aí, de repente, assume outro dono e diz: olha, esse negócio de VIP está dando certo, os clientes estão ficando satisfeitos. Então, agora, a partir de hoje, todos os clientes são VIP. O que aconteceu? Tudo voltou a ser como era antes, tudo é comum. Porque não existe nada separado mais, todos são santos. Então, do mesmo modo, é o que Korah queria fazer, que não era só uma tribo mais separada, designada para o sacerdócio. Agora, segundo o que Korah queria fazer, era que todas as tribos tivessem sacerdotes e logo não teria mais esse privilégio só para Levi. E ele era levita. Ele era descendente de Levi. Então, ele está com um gesto de altruísmo, né? A gente chama isso de altruísmo, é aquele que diz que vai perder algo em prol de outros. Porém, a gente vai ver quem é o cabeça de tudo isso, né? E geralmente o gesto desse aí geralmente tem algo escondido por trás, né? Terceira característica, ele utiliza de meios abomináveis aos olhos do Eterno para este fim, como elaborar 250 incensários, algo que fez com que o Eterno fulminasse os filhos de Aharon. Então, já não basta ele ter errado e falar mal de Moshe pelas costas. Agora, ele já não basta dar descrédito à decisão do Eterno de escolher a tribo de Levi como sacerdócio. E agora também ele faz 250 incensários, além daqueles que, já sabendo dos problemas que houveram anteriormente na inauguração do tabernáculo, quando os filhos de Arão foram fulminados por acender um fogo estranho diante do Eterno. Veja a quantidade de erro que esse cara está tomando. Quarto, ele semeou discórdia no meio da congregação, repetindo, além do erro de Miriam, o erro que os espias acabaram de fazer. Eles acabaram de se prejudicar, de morrerem algumas centenas de pessoas, milhares de pessoas, porque eles foram contrários, se rebelaram contra a Eterno. Quinto, na boca dos líderes da congregação estava a fala de que permeava o pensamento dos insensatos no meio do povo de Israel, que o Egito era a terra que mana leite e mel. Então veja que para esses homens a liderança não era Israel a terra que mana leite e mel, era o Egito. A gente vai ver isso nessa porção. Eles blasfemaram do Eterno dessa forma. O sexto, não mais o Eterno que tomaria as decisões, e sim esse grupo eleito por Korah. Então, eles iriam agora dizer os caminhos que deveriam ser tomados. Um deles era voltar para o Egito, ordenando justamente o contrário do que o Eterno havia dito, que o povo não deveria mais voltar para o Egito. E o sétimo, estabelecimento de um novo tabernáculo, onde ele, o Korah, seria Deus e todos deveriam servi-lo. É o que o Eterno vai dizer nas entrelinhas. Já vocês vão observar no texto em hebraico, que é totalmente diferente do texto em português. Então, quantos Korah, eu faço uma pergunta para a gente refletir, né? Quantos Korah encontramos em nossas vidas? Pessoas que semeiam discórdia, querem tomar nosso lugar, que só enxergam coisas ruins ao nosso respeito, mesmo quando estamos nos sacrificando, nos esforçando para fazer o bem a elas. Era o que Moshe estava fazendo e Korah retribuiu com o mal, né? Pessoas que agem por trás e muitas vezes envenenam um grupo contra nós. O mover, o espírito de Korah permeia até os dias de hoje os corações de pessoas ao nosso redor. Seja no trabalho, seja nossos vizinhos, seja em uma congregação, que nós tenhamos discernimento para não cairmos no mesmo erro de Korah. Mas daqueles que seguiram suas palavras. Então, observe que Korah, ele errou, mas ele não errou sozinho. Milhares de pessoas seguiram Korah. A gente vai ver que milhares de pessoas morreram. Automaticamente morreram Korah, sua família e 250 que estavam com os incensários. Mas depois o pessoal se rebelou contra Moshe e o Eterno, porque eles foram contaminados com
com essa história e disseram: olha, vocês mataram nossos irmãos. Ou seja, quando Korah morreu com a rebelião, o povo veio e disse: olha, vocês mataram nossos irmãos. Ou seja, era para morrer eles também, né? Foi o que aconteceu, eles morreram também. Então, a gente tem que tomar cuidado não em ser Korah. Preste atenção. Eu não estou dizendo que a gente vai ter esse espírito de causar rebelião, de falar mal dos outros pelas costas, de querer o protagonismo, de querer ser melhor do que alguém, de querer o posto do outro. Não é o problema, não é esse. O problema é você ser cativado pela conversa de quem quer ser Korah. Isso é mais fácil de acontecer. É muito mais fácil você ser levado pela conversa dos outros do que você, do nada, você se levantar e querer fazer o mal ao seu próximo. Mas você ficar empreendendo pelos ouvidos e daqui a pouco você está sendo levado para isso acontece todo dia. E se não tomar cuidado, cai. Todo mundo está propício a cair nisso aí. Ok? Então, qual é a sequência dos últimos acontecimentos? A gente vai relembrar, né? Primeiro, o povo murmura contra Moshe e Aharon por causa da carne, lá em Êxodo 11, 1 ao 15. Miriam questiona a autoridade de Moshe, Êxodo não, perdão, isso tá errado aqui. Tá Êxodo, mas é Números. Deixa eu alterar aqui, tá? Rapaz, isso aqui. Tá pensando em Êxodo e escrevi Êxodo, né? No lugar de Números. Pronto. Corrigindo aqui. Em todos. Como errei em um, errei em todos. Pronto. Faltou tudo agora. Beleza. Então, o povo murmura contra Moshe e Aharon por causa da carne. Segundo, Miriam questiona a autoridade de Moshe. Terceiro, os israelitas promovem a expedição dos espias. Quarto, Korah se levanta para destituir os levitas do seu posto. E no livro de Shemot, de Números, não é Shemot, fiz toda a porção pensando em Shemot, tá? É Bamidbar. E de Números. Mas que eu vi mais de pensando tá em todos, né? Ok. Já vou corrigir no 1. Então, no livro de Números, capítulo 16, versículo 1 diz: E Korah, filho de Itzá, filho de Kehat, filho de Levi, tomou consigo Datã e Avirá, filhos de Eliave, e Aon, filho de Pelete. Qual o detalhe, meus irmãos? E esses eram homens de onde? Filhos de Reuven, de Ruben. Observe que ele pegou uma tribo. Qual é a tribo de Ruben? Ruben é o primogênito de Jacó. Então ele, para dar autoridade ao seu motim, ele disse o quê? Não, vamos restabelecer as coisas segundo a Bíblia. Veja que Korah está agindo de uma forma aparentemente justa. Vamos restabelecer a justiça. Eu quero colocar os filhos de Ruben, que são primogênitos. Eles vão estar à frente também desse motim. Ele terá um papel também principal no novo governo que eu vou propor aqui, que a gente vai tomar conta. Então ele colocou os filhos de Ruben. Observe um detalhe, que Datã e Avirã, eles morrem junto com Korah. Esse homem aqui, ó, esse aqui, ó, quando ele vê o negócio pegando fogo, ele corre. A gente não vai ver mais ele aparecendo nos textos. Ele literalmente desistiu desse intento. Versículo 2 diz: E levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. Então ele escolheu também pessoas que são cabeça, são príncipes do povo de Israel, chamados à assembleia homens de posição. Versículo 3: E se congregaram contra Moshe e contra Aharon, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Basta-vos, pois toda a congregação é santa. Todos são santos. Foi o que eu disse, né? Se todos são santos, evidentemente não existe nada santo.
Vejam o pensamento, né? E o povo, ele gosta dessas coisas, ele gosta de ser massa de manobra. Nenhum tem disposição para bater um prego numa barra de sabão. Agora, para liderar alguma coisa, para ser importante, todo mundo quer. Porque se todos são santos, todos vão fazer o mesmo serviço. E como é que vai se organizar isso aí? Por isso que existem os separados. A palavra santo, kadosh, quer dizer separado. Era um grupo separado para o serviço ao eterno. Se todos podem fazer o serviço ao eterno, vai ter gente pecador, ímpio, pessoas que não santificam, que não têm conhecimento. Foi exatamente isso que Jeroboão fez quando assumiu as 10 tribos do norte. Ele pegou pessoas como os sacerdotes fugiram, né, de Samaria. Ele pegou os sacerdotes, o pessoal do povão, o papudinho que estava no meio da rua, o cachaceiro, e botou como sacerdote. Ele transformou tudo em santo. Aí foi que o povo se lascou de vez, né? E Adonai está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação de Adonai? Então, esse pensamento, irmãos, aprendam isso, o nome disso é altruísmo. É aquele que diz se sacrificar pelo povo, que não vai aparecer agora de político esses pensamentos aí, que vai se sacrificar pelo povo, porém, depois a gente observa que esses, na realidade, são as serpentes, né? Que eles vão dominar sobre o povo. Então, ele está dizendo que todos são santos, que não precisa de um grupo especial, e que o Eterno já habita no meio do povo, e que Moshe e Arão estão se elevando sobre a congregação, ou seja, eles querem serem melhor do que os outros. Quando Moshe ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Por que Moshe fez isso? Moshe vai dizer mais à frente que ele não ganhou nada desse povo a não ser ingratidão. Nunca tomou nenhum jumento desse povo. Então, escutar isso desse homem é como dar uma facada nas costas de Moshe. E ele era primo de Moshe. E falou o Corá e falou a Cora e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, Adonai fará saber quem é si e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então, Moshe está dizendo: olha, já que vocês estão desconfiando, eu vou pedir uma prova ao Eterno. E ele amanhã vai dizer se é todo mundo ou se é apenas uma pessoa. Se é a quem eu havia dito, se é Aharon ou se é vocês. Vamos ver a vontade do Eterno. Se o maior interessado aqui não é o povo, é o Eterno. O Eterno é que tem que dizer quem ele quer que esteja diante dele na tenda do encontro. Não é o povo. E Moshe diz: fazem isso, tomai vós, incensários, Cora e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante Adonai, e será que o homem a quem Adonai escolher, este será santo, basta-vos, filhos de Levi. Só até aí, tá bom. Vocês já falaram demais, né? Então, Moshe, meus irmãos, fala justamente que Cora era um membro do serviço do Eterno. Ele vai relembrar isso mais à frente. Que ele era a cabeça dos filhos de Kehat, bem como, segundo os sábios, possuía muita riqueza. Tanto que o povo aparece do nada com 250 incensários. Isso aí precisava de muito dinheiro para ser feito. Ou seja, Cora era um homem que tinha um poder aquisitivo alto, tinha muito dinheiro. E o que é que ele fazia? Ele comprou a liderança, comprou o poder com esse dinheiro. Ele usava os seus recursos para poder se colocar como uma pessoa que tirava da sua riqueza para cumprir a necessidade daqueles que estavam com necessidade, né? Para poder se manter no poder. E como percebemos no texto acima, ele tinha muito poder de persuasão, pois ele conseguiu juntar-se 250 líderes, não era 250 do povão, não. 250 líderes das tribos de Israel em sua campanha contra Moshe. Cora também tinha um trunfo em seu discurso, os seus filhos, que, diferente dos filhos de Arão, tinham uma reputação ilibada, tanto que eles não acompanharam seu pai em sua rebelião, ou seja,
aos olhos do mundo, Cora tinha todas as aptidões para ser o comandante de Israel. Tinha o apoio de 250 líderes da comunidade, dinheiro, família irretocável. Ele era membro da família dos levitas. Ou seja, o que é que faltava mais para Cora? Nada. Ele tinha uma reputação, já ele estava no ápice, né, da mentalidade aí que o mundo enxerga como um líder, né? Ele tinha dinheiro, poder, a liderança estava com ele. Os seus filhos eram melhores do que os filhos de Arão. Os filhos de Cora fizeram vários salmos, a gente vai ler já já. Tanto que os filhos de Cora eram tão justos que quando Moshe disse, olha, aparte-se de perto das tendas de Coré, os filhos dele pularam fora. Sério? Eu escuto Moshe, não escuto meu pai, não. Isso aqui é honrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Honrar o seu pai e sua mãe é até o limite de honrar o eterno. Passou a desonrar o eterno, você já sai de perto. Então, os filhos de Arão morreram num tabernáculo. Um filho de Arão tomou uma esposa cuxita, que não era essas coisas todas, de midianita, né? Que não agradava muito aos olhos da congregação. Já os filhos de Coré eram pessoas justas, né? Que não tinha nada a desabonar a reputação deles. Continuando. No versículo 8 diz: Disse mais Moshe a Cora: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo de Adonai e estar perante ele na congregação para ministrar-lhe. Versículo 10. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, ou seja, o sumo sacerdócio, né? Ou seja, Cora estava querendo, além das atribuições que foram dadas a ele estava querendo um sumo sacerdote. É o que Moshe estava dizendo. Cora, isso é ambição, você está fazendo isso para tomar o posto de Arão. Ele entendeu a jogada. Assim, tu e todo o teu grupo estás contra Adonai. E a Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Ou seja, Arão não faz mal a ninguém. Arão está sempre ajudando o povo, está sempre fazendo massa para não ter confusão. Moshe toma as dores de Arão. Moshe mandou chamar Datã e Avirã, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Observe que aquele não aparece mais. Quando ele viu que o negócio estava entornando, que Moshe não achou agradável aquilo ali, ele já nem aparece mais aqui. Entendeu? Então, observe o próximo verso. Diz o seguinte: porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Olha o que Datã e Avirã disseram como resposta para Moshe. Que o Egito é a terra que mana leite e mel. Observe que coisa incrível mesmo. A quantidade o pensamento dessas pessoas em literalmente dizer que a terra que o Eterno tirou o povo do Egito era a terra que mana leite e mel. Já a terra de Israel não é a terra que mana leite e mel. Olha o que eles vão dizer. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. O que eles fizeram? Eles estavam questionando, dizendo o seguinte: que o povo de Israel que iria morrer no deserto por causa do seu próprio erro, e estava ali vagueando no deserto, ele disse: olha, Moshe, tu nos prometesse que iria nos levar para uma terra que mana leite e mel. Agora a gente vai morrer aqui nesse deserto. Arrancar nossos olhos, que a gente não esteja enxergando, que você mentiu, dizendo que ia trazer a gente para uma terra que mana leite e mel, e aqui a gente não está vendo isso.
Terra que mana leite e mel é lá, ó, no Egito. É isso que eles estão respondendo. Veja a impiedade desses homens, o nível que esses homens chegaram de blasfêmia e também de rebelião contra o Eterno. Então, Moshe tentando apaziguar ali, acalmar os ânimos, né? Tentar fazer com que eles não levassem adiante aquele intento, porém, eles blasfemaram contra o Espírito do Eterno, o Espírito Santo do Eterno, ou seja, contra a sua palavra, chamando a sua promessa de algo vil ao dizer que a promessa do Eterno era a morte e o Egito era a venda. O slogan do Eterno, que é a terra que mana leite e mel, eles blasfemaram disso aí. Então, até o momento em que as ofensas eram contra Moshe e Aharon, ele se controlou. Porém, quando as palavras começaram a serem literalmente dirigidas aos termos da aliança do Eterno, Moshe fica indignado. É o que a gente vai ver mais à frente. Agora podemos entender o quando Yeshua fez severas críticas aos Perushim e Soferim e também fez severas críticas aos seus discípulos. Olha o que acontece se essa briga ficou restrita somente a Coré. Veja se até um discípulo de Yeshua não tinha esse espírito aí de Coré, iniciando, né? Não de criar uma rebelião contra Yeshua, mas de se rebelar contra os seus irmãos e querer aparecer mais do que os outros. Esse espírito de querer a liderança, de querer estar acima da congregação, acima dos outros, é o início de você começar a criar todo tipo, toda sorte de engano para poder destituir aquela outra liderança para você subir mais um carro, subir mais um passo. Então, quem deve ser maior no reino de Deus? É a pergunta que eu faço. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28, diz o seguinte, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, dele que de Yeshua, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda em teu reino. O problema disso aqui, uma coisa que um pedido de uma mãe, né? Porém, observe o seguinte, meus irmãos, eles eram 12, e esses 2 estavam querendo ser um que estava à direita e o outro à esquerda de Yeshua, ou seja, se Yeshua está no trono, eles queriam também estar sendo aquele braço direito, né? Aqueles 2 que são mais responsáveis, estão mais próximos do seu mestre, e os outros ficariam abaixo. Olha o que Yeshua responde, e isso serve para todo mundo. Isso aí é para minar qualquer espírito de querer uma importância maior do que nos é dada nesse caminho, né, de Techuvá. Olha o que Yeshua ensina. Yeshua, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos, ou seja, eles responderam, né? Podemos sim, Senhor, ser batizado e beber o cálice que vai beber. Eles não sabiam que Yeshua ia passar, por isso falaram isso. E disse-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence dar-lhe, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, essa honra, essa atribuição, não é o próprio ser humano que pode colocar o servo do Eterno acima, é o próprio Eterno. Foi o Eterno que escolheu Moshe, foi o Eterno que escolheu os profetas, foi o Eterno que escolheu Yeshua, foi o Eterno que escolheu aqueles apóstolos. Agora, se elevar ainda mais, o que a gente quer além de servir ao Eterno? A gente não pode esperar nada além de ser servo. Quando a gente quer aparecer mais, ser aquele que vai aparentemente subir, se elevar contra o próximo, aí é que a gente vai cair, literalmente. Então Yeshua, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios
estes são dominados, e que os grandes exercem autoridades sobre eles. Ou seja, isso que está falando ali para os fariseus, para o povão que estava ali, dizendo, olha, os príncipes dos gentios, os gentios são dominados pelos príncipes, mas se vocês são santos, são servos do Eterno, vocês vão agir do mesmo jeito que eles. Ou seja, a atitude de Corá era a mesma que ele via no Egito. Ele quis trazer essa atitude para a congregação. Porque os gentios é que agem assim, colocando autoridade sobre os seus irmãos. A autoridade que o Eterno colocou sobre Moshe não era para obter regalias, mas tão somente para guiar o povo. Por isso que o alerta foi muito grande do Eterno quando o povo quis tirar o sistema de juízes e colocar o sistema de reis. O Eterno falou que o povo teria que sustentar suas regalias, cavalos, mulheres, tudo o que a família real quisesse. Já na época dos juízes, o povo não tinha essa dificuldade, porque os juízes tinham uma vida simples. Observe na Escritura, quando foi que os juízes foram servidos pelo povo? Pelo contrário, eles davam sua vida para servir ao povo. É isso o exemplo que o Eterno quer. Tanto que ele vai restabelecer o sistema de juízo no mundo vindouro. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja por serviçal. Observe se Cora queria ser serviçal. Ele era rico, tinha os filhos de boa fama, ele era levita, ele estava bem, né? Estava bem, segundo os olhos de mundo. Porém, o que é que ele fez? Jogou tudo fora porque ele quis se engrandecer, ele queria o posto de Arão. Ele invejou o posto de Arão, porque aos olhos dele era um posto mais elevado do que o dele. Versículo 28 diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o próprio Yeshua foi o exemplo para a gente de não querer o posto de ninguém, de não querer se elevar, porque o Eterno é que dará essa honra, se for a sua vontade. No livro, eita, voltou aqui, ó, Êxodo, eu fiz toda essa planilha, rapaz, que garfo, hein? Toda essa planilha aí, colocando o nome de Êxodo. Aqui. Esse tem outro ali. Todo aí. Errei no primeiro, saí copiando tudinho, botando. Não tem mais erro. Pronto. No capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: então Moshe irou-se muito e disse a Adonai: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles, meu irmão. Então esse povo, ora, ainda que sacerdote, ele estava querendo oferecer uma oferta de libação, que é uma oferta de paz para o Eterno. Ele foi até o tabernáculo e queria foi fazer uma oferta para o Eterno. O Eterno diz que quando alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é uma abominação. Então Moshe está usando esse princípio, né? Dizendo, olha, eles não querem, estão se rebelando contra o teu juízo, Senhor. Então não atente para seu sacrifício, né? Disse mais Moshe a Cora: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante Adonai, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante Adonai, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moshe e Arão. Cora fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação.
Olha o que Cora fez, juntou todo o povo. Então a glória do Eterno apareceu a toda a congregação, né? E o Eterno aparece para todo mundo. E falou o Eterno a Moshe e a Aarão. Ele se dirige a Moshe e a Aarão e deixa aqueles bestão ali, abestalhado, tudo calado, né? Sem falar com eles. Apartai-vos do meio desta congregação e eu os consumirei num só momento. Imagine o pânico da congregação de Israel, que se juntou ali, Cora já tinha contaminado a todo mundo, se juntou ali contra Moshe, e o Eterno diz, olha, eu vou destruir todo mundo, saia do meio deles, porque não vai sobrar um. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Elohim eterno dos espíritos de toda a carne, perecerá um só homem e indignar-te-ás tu contra toda essa congregação? Pecará, perdão, um só homem e indignar-te-ás contra toda a congregação? Ou seja, ele está dizendo que o pecado é Cora, não é todo mundo. Por favor, Eterno, não mata todo mundo não, mata só ele. E falou o Eterno a Moshe dizendo, fala a toda a congregação, dizendo, subi do derredor da habitação. As suas Bíblias aí, vai estar a tradução como habitação. Porém, a palavra habitação é a palavra Sukkot. A gente celebra, inclusive, a festa das cabanas, né? A festa de Sukkot. Então, Mishkan, que é o que aparece aqui, ó, é a palavra para tabernáculo. Olha o que o texto está dizendo. Subir do derredor do tabernáculo de Cora, Datã e Avirá. Porque esses homens, para o Eterno, eles já não são mais pecadores comuns. Eles são idólatras, eles estão idolatrando a si mesmo. Eles queriam ser o próprio Eterno no meio do povo ali. Ter o espírito de ser um Deus, né? De ditar as regras do povo de Israel. Então, observe o dura foi essa decisão deles, o que eles fizeram de tão errado. Eles estavam determinados aí até o fim nesse intento. Então Moshe levantou-se, foi a Datã e Avirá, e após ele seguiram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais com todos os seus pecados. A literatura judaica diz que Cora tinha tanto dinheiro, tanta riqueza, que uma boa parte do povo servia a Cora para carregar os baús de ouro que ele tinha. Então, quando o Moshe diz que não é para tocar em nada dele, é porque ele foi engolido junto com toda essa riqueza para o Sheol, né, para a sepultura. Versículo 27, de número 16, diz, subiram, pois, do derredor da habitação de Cora, Datã e Avirã, e Datã e Aviã saíram. E se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e crianças. Então, o que é que ele fez? Colocou as mulheres, crianças, tudo no meio, pensando que Moshe iria aliviar, né? Mas foi dada a essas mulheres e essas crianças a oportunidade de sair de perto. Tanto que os filhos de Cora saíram de perto. Mas alguns não quiseram sair, né? Então disse Moshe, nisto conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos, que me deu, que de meu coração não procedem. Moshe está dizendo que tudo que ele fez, tudo que ele falou, não foi dele mesmo, mas sim o Eterno que deu. Aí eu pergunto a vocês hoje, o que é que o pessoal das religiões fazem? Dizem o quê? Que a Torá, quem foi que deu? Veja a gravidade disso. Quando a gente diz, quando alguém fala que a Torá não foi Deus que deu, foi Moshe, é uma ideia dele, a gente está se comportando como uma Datã, Avirã e Cora. Quando a gente não dá atenção à Torá e diz que, mas isso é só uma coisa de Moshe, que é o que a pessoa diz, né? O que isso está representando? Que eles estão com o mesmo discurso de Corá.
de que, literalmente, o Moshe está se desculpando e falando sobre isso, dizendo que não foi ele, não procedeu dele, mas sim do Eterno. Esses homens se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Eterno não me enviou. O que o Moshe está dizendo aqui? Que literalmente ele, esses homens não iriam ter uma morte natural. Iriam, de repente, estar andando e ter uma dor e cair, cair alguma coisa sobre eles, ou alguém vir assassiná-los. Não. Queria acontecer algo que a humanidade nunca viu e nem nunca mais vai tornar a ver. Olha o que Moshe vai dizer. Moshe está falando, não é o Eterno que está dizendo que vai fazer. Moshe está dizendo, olha, se eles morrerem de uma forma natural, não foi eu que fui enviado. Moshe está pedindo um sinal ao Eterno. E olha o que diz. Mas se o Eterno criar algo novo, aqui está o termo bará. Bará é o Eterno que cria algo do zero, tá? Assim como ele criou o mundo, ele criou também. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Bom, vamos. Então, o que acontece? É, O Eterno ele cria do zero. Aqui está a palavra bará, criar, né? Do zero. Então, não é algo que a gente vai conseguir enxergar novamente. É algo que foi criado pelo Eterno. Aí Moshe diz, mas se o Eterno criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Eterno. E aconteceu que acabou de falar todas essas palavras. A terra que estava debaixo dele se fendeu. Ou seja, Moshe falando, olha, se o Eterno criar, deixa eu ver aqui, pensar. Vamos botar ele. Já pensou se abrir a terra aqui e eles forem tragados com tudo que tiver dentro e se fechar depois a terra? Aí foi. Eles estão irritando ao Eterno. Pronto, quando ele terminou de dizer isso, a terra abriu. E a terra abriu a sua boca e tragou com todas as suas casas, como também com a todos os homens que pertenciam à Cora e todos os seus bens. Observe que a Torá fala até que levou os seus bens, porque ele usava esses bens justamente para consolidar a sua rebelião. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam para que não nos trague também a nós. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Se quiserem comentar, fiquem à vontade aí. Shalom, shalom.